Shalom, bom dia, menina, acorda, bom dia, Deus nos deu um novo dia, Deus te abençoe grandemente nesse dia, te faça resplandecer a glória dele, que venha sobre você ânimo, em nome de Jesus, que Deus renove suas forças, que você tenha um dia produtivo para a honra e glória do Senhor, amém. Estamos aqui no Devocional Hebreus, capítulo 7. Já acordou assim animada? Tô animada. Vamos lá? Vamos para o nosso devocional? Mas antes a gente precisa orar. Então vamos lá. Querido Pai, poderoso Deus, Tu és santo, Tu és bendito, Tu és benigno, Tu és o Deus de nossas vidas, o amor de nossas vidas. Obrigada, Pai, por essa noite que o Senhor nos deu. Obrigada por esse dia que o Senhor nos concedeu hoje, o dia de hoje. Obrigada, Deus, pelo hoje, que é um presente que o Senhor nos dá. Renova nossas forças, Senhor, renova nosso ânimo, nos abençoa grandemente com toda sorte de bênção. Te agradecemos por todas as coisas. Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo em nossas vidas. Eis-nos aqui, faz morada dentro de nós. Abençoa-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo, fortalece-nos em fé com a Tua palavra, que possamos crescer em Tua palavra, que possamos ter discernimento espiritual, sabedoria. Ajuda-nos, Santo Espírito, nós precisamos de Ti mais do que tudo. Amém? Aleluias, aleluias, glória a Deus, santo, santo é o nome do Senhor, poderoso é Ele, aquele que te chamou, que te fortalece, você é bendita do Senhor, você é amada do Senhor, Ele te ama tanto, tanto, e provou isso lá em João 3,16, que Ele deu seu único filho para morrer na cruz, foi por você, foi pelos seus pecados, foi por mim e por você. Amém? Para que eu e você pudéssemos ser libertas, tratadas e curadas de tantas coisas, tantos traumas, tantas coisas do passado que nos prendem, que nos deixam paralisadas. O Senhor veio para nos trazer cura. Já conquistou lá na cruz. Então que eu e você possamos tomar posse da cura, da libertação. Aleluia. Capítulo 7. O sacerdote Melquisedeque. Então vamos lá conhecer? Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu dízimo de tudo, e em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, quer dizer, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que receberam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, não pertencia à linhagem de Levi e recebeu os dízimos de Abraão. O abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. E no primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele que se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebeu os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Caramba, aqui a gente tem uma história do Velho Testamento, né, de quando Abraão, inclusive, deu o dízimo de tudo, é onde a gente vê na palavra lá no Velho Testamento sobre as primícias, o dízimo, as ofertas, né, que Abraão entregou ali ao sacerdote Melquisedeque. E está dizendo que ele nem fazia parte da linhagem de Abraão, que ele nem fazia parte de todo o ritual que normalmente se era feito, mas ele reconheceu Melquisedeque como um sacerdote, e ele reconheceu e ele entregou tudo ali aos pés dele. Tem uma grande revelação aqui, eu vou pedir que o Espírito Santo nos revele, nos traga a revelação do que Abraão fez, do que Melquisedeque fez, do que aconteceu naquele momento e por que estamos aqui ouvindo essa palavra. Que em nome de Jesus possamos ser ministradas e ter discernimento e sabedoria, que possa nos ser revelada essa palavra. Amém? Fique atenta, porque nos próximos dias você vai de alguma forma ouvir isso, e eu quero que você volte aqui e coloque nos comentários o que você entendeu
entendeu, o que o Senhor te ministrou, qual é a revelação que tem aqui sobre o sacerdote Melquisedeque. Amém? Vamos continuar aqui, versículo 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, isto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda necessidade de se levantar outros sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Certo é que quando há mudança de sacerdócio é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia sido servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada falava quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E também no versículo 21. Ok. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus, ele tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, aquele sacerdote tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumo sacerdote a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Aqui a gente acaba esse capítulo 7 e para mim fica muito claro que ele está explicando sobre Jesus, seu sumo sacerdote. Hebreus todo fala sobre isso, né? Que Jesus é semelhante a Melquisedeque como sacerdote, né? Porque o Melquisedeque, quando Abraão foi ali e honrou, entregando para ele os despojos do que ele havia ganho, Melquisedeque não era da linhagem de Arão, não era levita, né? Para quem foram ali instituídos os sacerdotes, só eles podiam entrar no Santo dos Santos, né? Você lembra no Antigo Testamento que existia o templo, que era ali o átrios do rei, que era a entrada, o lugar santo, onde fazia a expiação, né? Onde tinha ali o sangue dos animais, que preparava tudo para entrar no Santo dos Santos, que era quando uma vez no ano o sacerdote entrava naquele lugar para fazer expiação pelos pecados do povo. Ou seja, ele entrava no Santo dos Santos, onde tinha a glória do Senhor, onde somente ele podia entrar, para ali pedir perdão pelos pecados dele e pelos pecados do povo. Uma vez ao ano isso era feito. E ele tinha tipo um chocalho preso nas pernas, uma corrente. Porque o que acontece? Se ele entrasse na presença do Senhor, na glória do Senhor, no Santo dos Santos, e ele tivesse em pecado, ele ali mesmo morreria, porque Deus ele não habita no meio de pecado. Então, se ele tivesse em pecado, ele morreria ali mesmo. E se ele demorasse muito no Santo dos Santos, o povo puxaria ele pela corrente, por esse chocalho. Enquanto as pessoas ouviam o barulho do chocalho, sabia que ele estava vivo. Mas quando o chocalho parava de fazer barulho, então o povo puxava aquela corrente, aquela corda, entendendo que ele morreu ali. Morreu porque estava com brechas, com pecado. E esse era o trabalho do sacerdote, uma vez ao ano. Entrar no Santo dos Santos, onde somente ele tinha autorização. E o que separava o lugar santo dos santos era um véu.
Era um véu que separava o lugar santo dos santos, aonde no santo dos santos tinha a glória do Senhor, o poder do Senhor, a presença do Senhor, e na presença do Senhor tem cura, tem libertação, tem enchimento do Espírito, e somente um homem da linhagem de Arão, do povo de Levi, que eram os levitas do Senhor, somente eles podiam entrar nesse processo para ser um sacerdote, um sumo sacerdote. Mas a palavra aqui no capítulo 7 nos mostra que Melquisedeque, ele não precisou entrar na linhagem de Arão e foi reconhecido como sacerdote. E assim como Melquisedeque, Jesus também, que não fazia parte da linhagem de Arão, ele veio da turma de Davi, lembra? Ele não fazia parte dessa linhagem, mas ele também assumiu o sumo sacerdote. E ele não precisa mais uma vez no ano fazer expiação pelo pecado e ter ali o sangue de animais, porque ele fez uma vez por todas isso lá na cruz. Foi o próprio sangue dele que foi derramado para perdão dos nossos pecados. E isso a gente pode acessar a qualquer momento, porque a Bíblia diz que quando Jesus estava ali na cruz, quando ele entregou o seu Espírito e falou, tetelestai, está consumado. E essa palavra tetelestai, que é aramaico, quer dizer justamente isso, está consumado. Era quando um preso, ele ia pagar a sentença dele na prisão de 10 anos, 20 anos, 30 anos, seja quanto tempo for, e quando acabava essa sentença, digamos que ele esteve ali 20 anos preso, e depois de 20 anos ele é solto. Essa palavra vem daí, tetelestai, está consumado, quer dizer que ele já fez, ele pagou o preço, ele pagou a dívida, e foi isso que Jesus disse na cruz. Ele falou, tetelestai, está consumado, acabou, eu paguei a dívida, está tudo ok, você não precisa mais ficar se culpando por esse pecado que você fez, porque você já reconheceu, já pediu perdão, Deus já derramou do perdão sobre a sua vida, o meu sangue foi derramado por você, está consumado, a dívida foi paga. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para pagar a nossa dívida. Nós temos essa oportunidade. E a Bíblia diz que simplesmente quando Jesus estava ali na cruz, o véu do templo se rasgou. Quando ele entregou o Espírito dele, falou tetelestai, o véu do templo, que é justamente o que separa o lugar santo dos santos, se rasgou. E sabe o que isso quer dizer? Que eu e você hoje temos acesso, que hoje eu e você podemos entrar no Santo dos Santos. Não é mais só a linhagem de Arão, não é só mais os levitas que uma vez no ano vão lá pagar um preço, que vão lá correr o risco de vida. Hoje eu e você podemos entrar na presença de Deus a qualquer momento. A gente acessa através do meio da oração, através de buscar o Senhor, de buscar a face do Senhor. E é tempo de nós buscarmos, é tempo de nós entrarmos na presença de Deus, de nós acessarmos, pedir perdão dos nossos pecados, nos ajoelharmos ali diante de Deus, rasgar o coração, nos render, pedir perdão dos pecados, receber ali o sangue de Jesus nos lavando, nos purificando de todo o mal e ter uma nova vida, de nós deixarmos a velha criatura e termos a nova criatura sobre as nossas vidas, o Espírito que nos vivifica, o Espírito que nos dá ânimo, o Espírito que nos dá nova vida. Nós temos essa oportunidade, porque nós temos o sumo sacerdote, que é Jesus. Ele é o sumo sacerdote, o sacerdote de nossas vidas, que pagou o preço, um preço alto, um preço de sangue, um preço de cruz, para que eu e você, a gente não fique mais presa ao pecado, que a gente não fique mais presa à culpa, tudo que o diabo traz para as nossas vidas, de coisas que fizemos no passado, de terrores que nós vivemos no passado, de traumas que a gente viveu no passado. A gente não precisa mais viver isso, porque o sumo sacerdote está ali. Ele fez tudo que precisava ser feito. Agora eu e você temos que conquistar. Já foi conquistado na cruz, a gente tem que tomar posse. A minha parte e a sua parte é tomar posse do que Jesus fez. Entrar na presença do Senhor, rasgar o coração, pedir perdão dos pecados pelas nossas vidas. Era isso que o sumo sacerdote fazia e Jesus fez. Jesus pagou um preço alto. Um preço de sangue, não foi à toa, não foi à toa, valeu a pena cada gota do sangue dele, porque hoje você está aqui e você pode ser liberta. E eu peço que você continue nessa palavra, abra seu coração para o Senhor agora mesmo e diga: Senhor, eis-me aqui, foi consumado, eu quero te pedir perdão. E comece a confessar todo o pecado que ainda tem aí, toda a brecha em sua vida, comece a confessar, porque o Senhor quer trazer cura hoje, quer trazer libertação hoje para a sua vida. Continue esse momento em nome de Jesus.